Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados pretende impedir a concessão de liberdade provisória a acusados de violência contra a mulher durante a audiência de custódia. Segundo a autora desse texto, deputada Silvia Alves, do União Brasil de Goiás, isso é urgente porque existe o risco de reincidência desse tipo de crime caso os acusadores sejam mantidos em liberdade. É o que nós vamos conversar agora com o advogado Rafael Paiva, especialista em direito penal e na lei Maria da Penha. Doutor Rafael, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder colaborar com a audiência de vocês também. Prazer todo nosso. Bom, tem sentido e muito sentido esse texto, né? Se o homem é liberado na audiência de custódia, ele pode voltar a cometer agressão contra a mulher. Só que ao mesmo tempo, se ele foi liberado, é porque algo não foi constatado. Como que a gente pode entender isso, né? E o que mudaria caso esse projeto de lei seja aprovado pelos deputados federais? Tá, muito bem. É importante a gente dizer que projetos como esse são muito importantes, tá? Apesar de serem muito importantes, na atual conjuntura judiciária que nós temos, ou seja, no entendimento que tem prevalecido já há muitos anos nos tribunais superiores, especialmente no STF, a tendência é que esse projeto, mesmo sendo aprovado pelo Legislativo, ele tenha problemas de aplicabilidade, porque o Judiciário tende a declarar o projeto inconstitucional. Como é que funciona? A liberdade provisória, ela não tem nenhuma relação com o mérito da causa, se a pessoa é culpada ou inocente. Então, imagine uma situação onde o indivíduo é preso, seja em flagrante, seja uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, ou seja, qualquer prisão antes do final do processo, nós vamos chamar de cautelar. O juiz, quando recebe essa cautelar, essa prisão cautelar, ele pode fazer basicamente três coisas. Ou ele converte essa prisão em prisão preventiva, a pessoa fica presa, ou ele relaxa a prisão porque entendeu que ela é ilegal, ou ele concede a liberdade provisória. E veja que a concessão da liberdade provisória não tem nenhuma relação com o mérito da causa. O juiz só vai analisar naquele momento se aquele indivíduo, uma vez solto, gera risco para a sociedade, gera risco para o processo, ou então gera risco para a aplicação da lei ao final, se ele eventualmente vier a fugir. Doutor, boa tarde. Hoje o Código Penal ele já prevê a negação de liberdade provisória nesses casos, mas são em casos específicos, né? Queria que o senhor explicasse em quais casos, né, essa liberdade provisória já não pode ser concedida. Sim. A regra é que a liberdade provisória é concedida. Ela só não vai ser concedida quando o juiz entender que é caso de decretação de prisão preventiva, certo, que é uma das formas de prisão cautelar. Muito bem. O juiz, se ele entender, primeiro, que existem indícios de autoria e materialidade, ou seja, ele tem uma pessoa possivelmente autor de um crime, e esse crime tem materialidade, ou seja, um crime que tem algum tipo de prova, mesmo que seja simples, ele tem algum tipo de prova, ele vai analisar três circunstâncias. A primeira circunstância que o juiz vai analisar é se esse indivíduo continuar solto durante o processo criminal, ele pode voltar a praticar crimes? Se ele responder que sim a essa pergunta, ele decreta a prisão preventiva. 2, se o juiz fizer a pergunta, se esse indivíduo, uma vez solto durante o processo criminal, ele corre o risco de coagir testemunhas, de destruir provas? Se ele responder sim, decreta a prisão preventiva. E por fim, ele vai fazer uma terceira pergunta. Esse indivíduo solto, se ele vier a ser condenado, ele pode fugir para evitar a aplicação da lei penal? Se ele responder que sim, ele decreta a prisão preventiva. Todas as demais situações, o juiz coloca em liberdade. Ele coloca em liberdade por meio de uma decisão chamada de liberdade provisória. Tá? Então, veja que o juiz ele tem que justificar a prisão de acordo com desses critérios, esses três critérios. Se ele não conseguir justificar,
ele tem que conceder a liberdade provisória. É isso que vale hoje no nosso sistema jurídico penal. E hoje vale também já algumas agravantes, né? Alguns tipos de agentes, né, de réus não podem sair da audiência de custódia soltos, né? Então, a gente tem um esforço do Legislativo em criar essas regras. Ou seja, para alguns tipos de crime, não ser possível a liberdade provisória. E eu, particularmente, mesmo sendo advogado criminalista, eu entendo que esses esforços são necessários para a gente evitar o que vem acontecendo hoje, que é uma subjetividade de cada juiz entender de um jeito. E os juízes, no geral, têm tido um pensamento muito libertador nesses casos. Então, ele tende sempre a colocar em liberdade. Quando a gente tem um projeto de lei ou uma lei que prevê uma proibição expressa, no seguinte sentido, para quem cometer esse tipo de crime não tem liberdade provisória. Aí nós estamos diante de uma situação que o STF, num caso da Lei de Drogas, que é uma lei de 2006, que prevê essa impossibilidade para o traficante, o STF já entendeu que esse dispositivo é inconstitucional. Então, já desde muitos e muitos anos, a gente não aplica essa regra para a Lei de Drogas. O que muita gente confunde é que alguns tipos de crimes não admitem fiança. São chamados crimes inafiançáveis. Esses crimes inafiançáveis, esses são permitidos. Então, temos crimes inafiançáveis. Por exemplo, o crime de racismo, os crimes hediondos, são crimes inafiançáveis. Mas veja, o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança. Ele vai estabelecer umas outras condições, que não a fiança. Não sei se ficou claro. Sim, doutor. Inclusive, essa proposta ela está em tramitação na Câmara dos Deputados, vai passar ainda ali pelas comissões internas, né? Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Constituição e Justiça, Cidadania. São várias comissões internas que devem analisar esse projeto de lei, né? Ele pode ser considerado inconstitucional justamente por essa diferença que o senhor explicou? Exatamente. Se prevalecer o entendimento que existe já há décadas no STF, esse projeto de lei, mesmo que ele seja aprovado pelo Legislativo, após passar por todas as comissões, mesmo que venha a ser sancionado pelo Presidente da República, muito provavelmente ele venha a ser declarado inconstitucional. Mas o porquê que eu disse no começo da minha fala que mesmo em razão desse entendimento, é importante a gente discutir o tema. Porque o posicionamento do STF, da Justiça, ele não é paralisado. Ele está sempre sendo alterado. Então, nós precisamos levar essas questões para o STF para, quem sabe, em novas análises, a gente chegue, pelo menos, num meio termo, num denominador comum. Então, se a nossa Constituição proíbe uma lei de vedar, ou seja, de proibir expressamente a liberdade provisória, que pelo menos a gente crie algum instituto para dificultar essa liberdade provisória, para evitar uma sensação de impunidade. Porque eu tenho certeza que o que acontece comigo é uma sensação de insegurança gigantesca, que deve acontecer com vocês, deve acontecer também com a audiência que está ouvindo a gente nesse momento. Essa sensação de segurança, ela é horrível. E a gente precisa combater ela através de instrumentos jurídicos que permitam com que os indivíduos que cometam crimes continuem presos. Lembrando que esse projeto de lei, por mais que ainda vá dar discussão e pode ser considerado inconstitucional, como o senhor está citando, ele não muda em nada a questão, por exemplo, como é que chama aquela distância que é... Agora me fugiu. Medida protetiva. Me fugiu o nome agora, quando eu ia fazer a pergunta. Isso, por exemplo, não muda nada, doutor Rafael. Não muda nada, são institutos diferentes. Inclusive, mesmo que essa lei seja declarada inconstitucional, não é que todo agressor de mulher vai ser solto na liberdade. Se a gente aplicar a regra que tem hoje, o juiz vai analisar caso a caso, lembra? Fazer aquelas 3 perguntas. Sim. Agora, a medida protetiva,
é um instituto vigente, bastante aplicado e muito importante para a nossa sociedade. Esse continua valendo e não há nenhuma declaração até hoje de que é um instituto inconstitucional. Muito pelo contrário, é constitucional, é previsto na lei, vem sendo muito aplicado e tem que ser ainda mais aplicado pela nossa justiça. Agora, doutora, a realidade que a gente observa até aqui na nossa região é que muitos crimes de feminicídio, por exemplo, ocorrem quando o agressor já tem essa medida protetiva contra a vítima, descumpre, e ali os crimes acabam ocorrendo muitas vezes quando já há essa medida protetiva. Já que esse projeto pode ser considerado inconstitucional, né, a gente teria outras alternativas mais eficazes para lidar com essa reincidência, né, de casos de violência contra a mulher? Sim, a gente precisa sempre bater nessa mesma tecla e voltar e conscientizar, porque hoje nós até teríamos instrumentos suficientes para evitar muito esses casos de feminicídio. Então, quantas e quantas mulheres, eu vejo isso na minha advocacia no dia a dia, não são mortas de forma, como eu posso dizer, de surpresa. Essa mulher, ela vem sendo ameaçada, ela vem sendo agredida, ela vem sendo coagida durante muito tempo e ela procura justiça, ela procura polícia e não tem respaldo. O que eu sinto que poderia ser utilizado para diminuir esse caso de feminicídio é que os juízes realmente apertassem a mão na questão das prisões preventivas. Eles têm essas ferramentas. Se o indivíduo é perigoso, se o indivíduo ameaçou uma vez, tem arma, ele tem que ser colocado na cadeia, uma cadeia preventiva, até que ele seja julgado. Tá? Então, nesses casos, é possível. O que eu vejo na prática é uma dificuldade muito grande de juízes decretarem a prisão preventiva. Nesses casos, quer ver um exemplo? Se o juiz decreta uma medida protetiva de afastamento e o indivíduo viola, ou seja, não respeita a protetiva, o juiz tem o poder de decretar a prisão preventiva, já que a primeira medida não foi suficiente. Aí o que os juízes fazem? Eles não decretam a preventiva. Parece que há uma dificuldade de entender que se o indivíduo não respeitou a medida protetiva, ele tem que ser encarcerado. Agora, a gente pode melhorar isso com o quê? Com mais tornozeleiras eletrônicas. A gente vem sentindo falta aqui em São Paulo, não tem tornozeleira para todo mundo. E é impensável num estado como o de São Paulo, que é o mais rico do país, não ter dinheiro, não ter recurso para comprar tornozeleira eletrônica. Então, coloque-se tornozeleira nesses agressores para que pelo menos eles possam estar sendo vigiados. Onde vão, com quem vão, e aí acho que isso com certeza diminuiria muito a questão dessas agressões continuadas e do feminicídio. De qualquer forma, esse projeto ainda está em tramitação, né? Vai ter a discussão depois, a questão da constitucionalidade, tudo isso que foi muito bem explicado aqui pelo Dr. Rafael Paiva, advogado especialista em direito penal e lei Maria da Penha. Muito obrigado pela participação com a gente, Dr. Rafael. Uma boa tarde. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e boa tarde. Boa tarde, um abraço, doutor. Agora,